Outro olhar. Estamos aqui a ouvir uma música que não sei se agora sim. Vamos para o outro olhar. O Júlio Vera Cruz Martins conversa já de seguida com o professor, investigador Odair Varela, da Universidade de Cabo Verde, tudo a propósito da terceira e última conferência da série internacional de estudos transdisciplinares, uma iniciativa que vem desde 2022. Hoje há um primeiro item de programação, é o Seminário Internacional sobre a Resistência Cimenteira de Liberdade. Vamos a histórias de luta. Vamos então para este outro olhar hoje com o professor Odair Varela. Odair Varela é diretor académico do mestrado de Relações Internacionais e Diplomacia e, nesse quadro, faz a coordenação da etapa cabo-verdiana da série internacional de estudos transdisciplinares que leva o nome de Antropocénica. Essa terceira etapa tem como tema global Terra, Resistência e Reexistência. O Seminário Internacional, esta segunda-feira, tem um subtema Resistência, Cimenteira de Liberdade, Histórias de Luta, Olhares para o Futuro. Faz pensar em Amílcar Cabral. Sem dúvida, que faz pensar neste ano do centenário e também outras histórias de luta noutros países de língua oficial portuguesa e não só em África, como é o caso de Angola, onde temos também um convidado. Eu faço essa coordenação juntamente com o cineasta e fotógrafo César Scofield, da parte cabo-verdiana, mas é uma comissão científica internacional com investigadores e professores de outros países, do Brasil, da Alemanha, de Portugal e também da Guiné-Bissau e outros países. Então é uma série que agora tem essa terceira e última etapa em Cabo Verde, mas começou há cerca de 2-3 anos, 2022 em Portugal, depois em 2023 teve a segunda etapa no Brasil e agora em Cabo Verde, tendo como eixo justamente a comemoração dos 50 anos das independências dos países africanos de língua oficial portuguesa e também no âmbito da celebração dos 100 anos da Amílcar Cabral e outros eventos históricos que vão mostrando, no fundo, as pegadas do ser humano no planeta desde o início daquilo que os geólogos chamam a fase antropocena, no fundo, o início do antropoceno no planeta. A partir do momento em que o ser humano começa, no fundo, a dominar o planeta, e no caso cabo-verdiano e em outros países, concretamente com o início da colonização, nesse caso europeia e portuguesa, Cabo Verde há 500 anos, e como é que nesses tempos atuais vamos repensar as continuidades, digamos, coloniais a partir desses encontros e encontrões, em certa medida, e desencontros, e como é que neste momento também, com outros temas, com outros processos de globalização, outros processos ligados a questões que estão na agenda internacional neste momento, como alterações climáticas, o aquecimento global, a problemática das migrações, a luta global contra o racismo, a questão da igualdade e equidade de género, todas essas lutas, histórias de luta, histórias de resistência, olhares para o futuro. E o painel da manhã é rico nesse sentido. Mostra, por exemplo, as questões que nós temos aqui em Cabo Verde, a nível ambiental, os desafios. Vamos ter a presença, por exemplo, da ONG Lantuna. Vamos ter a presença de alguns pesquisadores cabo-verdianos que investigam os principais desafios ambientais que nós temos. E vamos ter também convidados internacionais que vão falar os desafios a nível político, por exemplo, em Angola, como é que os jovens estão se movimentando em Angola, se unindo perante os desafios que eles têm no seu país, na Guiné-Bissau, em Portugal, no Brasil. Então, no fundo, é um seminário internacional de grande porte, com uma componente transdisciplinar. Nós temos não só académicos de várias áreas, temos arqueólogos, temos arquitetos, temos sociólogos, cientistas políticos, internacionalistas, antropólogos e artistas. Eu diria que o ponto interessante desse seminário é o cruzamento de vários saberes que vem até das artes do teatro. Vem Como é que um grupo de teatro brasileiro também a participar. Qual é a gênese? Como é que surge a ideia de promover esta série internacional de estudos transdisciplinares? A ideia partiu de dois autores, um alemão, que o nome é Dirk, o outro também é um arquiteto
brasileiro Silvio, que me convidou, e outros colegas, nesse caso o César Scofield, e outros colegas também de outras nacionalidades, para compormos uma comissão científica internacional. Por quê? Qual foi o mote dele? Justamente com a ideia de que, tendo o ser humano começado a dominar completamente esse território, com o planeta Terra, quais são as marcas 500 anos depois, com a chamada expansão colonial, com o colonialismo europeu, na América Latina e em África. Nesse corredor que nós temos do Atlântico, o Atlântico Médio cabo-verdiano, ou o Nordeste, e o Atlântico Sul com o Brasil, a ligação surgiu mais entre Cabo Verde e Brasil, por meio Portugal. E a ideia foi justamente de olhar para esses tempos, a partir dessa era que começou com o extrativismo colonial, de exploração desses territórios do Brasil, Cabo Verde, etc. Quais são as continuidades que nós temos agora em termos de extrativismo? E se ainda esses territórios estão sendo explorados da mesma forma, de outras formas? Nós temos verificado que alguns países pretendem romper com essa prática extrativista, nacionalizando as empresas que fazem a extração. Exatamente, é o caso do Níger, por exemplo, que exporta o seu urânio para o continente europeu, praticamente para a França, e não aproveita nem 10% dessa exploração. Então, muitas vezes, isso leva a que um período longo de descontentamento impure até, muitas vezes, regimes autoritários para o poder que adotam essas medidas justamente para ficarem no poder. Então, a ideia, e muitas vezes era necessário incentivar movimentos endógenos mais democráticos para gerir esse recurso. Muitas vezes nós é que acabamos, quer dizer, a humanidade, nesse caso concreto, os responsáveis são os países que protagonizaram essa primeira fase do extrativismo, que acabam por empurar, não é, regimes pouco, digamos, confiáveis para no poder. No caso, estamos a falar dos 4 países da África Ocidental, que formaram agora uma nova organização. Então, no caso, e há países que estão correndo esse risco também neste momento de língua portuguesa. Nós temos Moçambique, que neste momento, como o Júlio sabe, está a ferro e fogo, com uma posição forte das populações contra o regime autocrático implementado pelo Frelimo. O Frelimo começou com um movimento de libertação, mas não conseguiu transformar-se num partido democrático, não quer aceitar a possibilidade de dividir o poder com outros, e curiosamente nas últimas eleições teve mais votos, supostamente mais deputados, num contexto de muita crítica nos últimos 5 anos por causa da questão do Cabo Delgado. Então tem toda a razão quando diz que neste momento nós temos países africanos, não só os de língua francesa, mas também língua portuguesa, na África Austral, que querem romper com esse ciclo do extrativismo. E mesmo na academia se fala também num outro tipo de extrativismo, o extrativismo académico, intelectual. Em Cabo Verde, em outros países, não temos uma agenda endógena e própria de investigação. Muitas vezes seguimos os ditates de quem controla esse tipo de agenda, que são as grandes universidades do Norte. Digamos, essa fuga de cérebros, há 2 fatores que contribuem para isso. Os baixos salários praticados nos países de origem e essa falta de uma orientação clara de investigação e financiamento da investigação. Concorda? Seguramente. Um país como Cabo Verde, que dos 18% que investe na educação, só 0,03% é que vai para a investigação. Ou seja, é um país até que, em termos percentuais, não está mal comparado com os países africanos, mas dentro do bolo que vai para a educação, que pode ser aumentado, só 0,03% é que vai para a pesquisa de ponta. Então, isso comparado com os países mais avançados, dito, é irrisório. E realmente, muitos cabo-verdianos acabam por ficar na diáspora, outros vêm e acabam por regressar. Os que resistem ainda são poucos, eu confesso que eu faço parte desse grupo, apesar de ter uma rede já muito forte a nível internacional, que permite estar com o pé aqui e o pé fora, mas nem todos conseguem ter essa ginástica. Então, muitos jovens querem, de facto, que haja uma mudança, como disse muito bem, para evitar essa fuga de cérebro, que haja incentivos para que não nos transformemos em simples agentes da consultoria, em que muitas vezes nós temos investigadores que vêm cá fazer pesquisa e, como não dominam a realidade, contratam um investigador local para lhe dar informações. Transformamos em uma espécie de informantes privilegiados. E isso é totalmente contra o espírito académico e científico. E a ideia é, com essa série e com outros encontros que nós temos de estar a tentar incentivar no quadro das pós-graduações da Universidade de Cabo Verde, e para além desta pós-graduação, outro que é o mestrado em integração regional africana, visa justamente isso, que é debater grandes temas de Cabo Verde, mas também em sintonia com outros temas regionais, mundiais, que no fundo há só uma mãe terra. Esse é o mote, no fundo, dessa série
internacional antropocénico. O que é que pretendem dizer com resistência cimenteira de liberdade? Justamente, o mote é ver que para se ter um mundo pacífico, que não é fácil, nós estamos agora num momento de muita crispação e violência política a nível mundial, é de pensar que para ser a paz é preciso ter uma cultura de paz, é preciso semear, não é? Semear essa sementeira da paz, essa liberdade e inspirar-nos em pessoas que lutaram para isso, nesse caso a Amílcar Cabral, que procurou literalmente como engenheiro agrónomo, semear, ou seja, a partir do humus da terra. O curioso é que o Amílcar Cabral faz uma espécie de agropoética, ou seja, a partir da agricultura, da agronomia, fazer uma espécie de paralelo. É possível semear a semente, depois ver o fruto. A mesma coisa, para se ter a paz, é preciso estudar com profundidade as causas que estão na origem dos conflitos e combatê-las para se ter uma paz positiva, não somente uma paz negativa. E para isso é fazer uma sementeira com paciência, mas com persistência, com vigor, com resistência, e depois resistir. Mais do que fazer resistência, reexistir enquanto seres humanos. A vossa intenção é fazer a ponte liberdade e democracia? Exatamente, fazer essa ponte para resgatar novas formas de democracia, né? Para não se perder outras formas de democracia que nós temos. Nós temos de estar a assistir a uma espécie de perda de dimodiversidade do planeta, aquilo que eu chamo de uma espécie de democracídio, ou seja, perdas de formas democráticas que estão sendo subalternizadas e no fundo nós acabamos de ter democracias de baixa intensidade, democracias somente, podemos dizer, procedimentais ou procedimentalistas que se reduzem às eleições de 4 anos, em que vários atores ficam de fora. Nós, por exemplo, falando sobre Cabo Verde, em que nós temos uma grande pecha, que é a ausência de outros atores na disputa do poder a nível central. Nós não temos uma democracia que não seja de partidos. Está a dizer a participação de independentes das listas? Por exemplo, no caso das eleições legislativas, só os partidos é que podem propor candidatos, mas é um tabu para os partidos que estão no arco do poder discutir a possibilidade de criar condições e critérios para pessoas independentes apresentarem a sua candidatura à Assembleia Legislativa, sem falar de outras formas de reforçar a nossa democracia. Há pouco falou em questões como racismo, afrodescendentes. Eu estou a lembrar-me nos acontecimentos de Portugal recentes. Este domingo foi a enterrar Odair Muniz, já houve manifestações. Como é que explica esses fenómenos em Portugal, 50 anos depois do 25 de Abril? É um fenómeno complexo que não tem uma explicação assim rápida em 2 ou 3 minutos, mas é reflexo, no fundo, daquilo que eu chamo de não termos tido sucesso em lidar com as continuidades coloniais. No caso, muitas vezes nós pensamos que as continuidades coloniais são um problema dos países que foram colonizados, no fundo, das colónias. Não, que é preciso olhar para as heranças coloniais em Angola, Moçambique, Cabo Verde, mas nós nos esquecemos muitas vezes que também o colonizador tem as suas heranças coloniais e é preciso lidar com essas heranças. E a partir da educação, a partir de um investimento muito forte em reeducar as mentes de quem colonizou. Não é? O que acontece em Portugal, por exemplo, no caso das comunidades imigradas, populações essencialmente que foram na década de 70 para ajudar a construção do país, no caso de Lisboa, as grandes obras, a construção civil, e na década de 70, por isso surgiu esse tal bairro que se chama de Bairro Alto da Cova da Moura, que as pessoas conhecem até finais da década de 90 como o bairro da Buraca, né, Buraca, e muita gente que foi para trabalhar depois, e como não houve uma política nos últimos 50 anos, uma política séria do Estado português de integrar essa gente, não é? E parecia que eram populações descartáveis, que iam só para trabalhar, depois iam voltar para Cabo Verde e iam desaparecer. Não, isso não é possível. Lembra-nos um pouco aquilo que aconteceu com o Brasil também. Houve a independência do Brasil, a libertação da escravatura acabou, não é? E as pessoas foram para a favela, porque houve liberdade, mas não houve distribuição de terra, não houve reforma agrária. E isso acontece um pouco também aqui em Cabo Verde, quando nós precisamos de uma nobre imigrante, as pessoas vêm para cá, trabalham e depois não criamos condições para a sua integração. Os casos mais recentes são de Boa Vista e Sal, e nós sabemos claramente. No caso de Portugal, últimos 50 anos, sem política de integração a sério. A mentalidade colonial que se manteve muitas vezes
por exemplo, no caso daqueles que vieram retornados de Angola e etc. E outra questão fundamental, o Estado português e outros Estados europeus foram criados nos últimos 300 ou 500 anos, se fundamentaram na criação de instituições para proteger a gesta colonial, ou seja, a colonização. Desde a polícia, o exército, o poder judicial. Então, essas instituições constituem a ponta de lança para defender a elite que beneficia da colonização. E quando houve a independência e também quando Portugal, por exemplo, e a Espanha entraram na União Europeia, houve uma espécie de amnésia coletiva, ou seja, parece que se esqueceram que tiveram colónias e que há heranças coloniais a lidar. No caso português é simples, basta olhar para a educação e para os manuais escolares, que mantêm uma visão, do meu ponto de vista, bastante distorcida da herança colonial, não é? E isso leva a que, atualmente, nós tenhamos esse problema de uma polícia que é formatada desde aquele período para servir, no fundo, a estrutura institucional racista do Estado, que nós até, em certa medida, herdamos também. E as pessoas não olham para a polícia como um protetor, um guardião, uma instituição que protege, mas sim que vai reproduzir a mesma lógica colonial, em certo sentido. Voltando à conferência que começa esta segunda-feira até 2 de novembro, que conclusões espera? Nós esperamos que se incentive a criação de grupos de pesquisa, de redes, que se criem redes de pesquisa cada vez mais fortes sul-sul. Ou seja, que Cabo Verde, Brasil, Portugal, em certa medida também, e outros países de língua oficial portuguesa, e não só, criem canais de comunicação, canais de pesquisa, porque somente com alianças internacionais essas agendas conseguem, que são agendas, no fundo, agendas um pouco marginais e periféricas, se olharmos para a agenda global de produção de conhecimento. Né? A ideia, no fundo, é chamar a atenção, criar novas agendas que despertem os Estados para as políticas públicas. No caso brasileiro, nós temos nesse momento a Amazônia, meu caro Júlio, a arder e a perder água. A região da Amazônia está neste momento com incêndios, com problemas de água. A seca cada vez mais a ser um problema grave para as populações ribeirinhas. Então, e nós também com nossos problemas, com a questão dos nossos mares cada vez mais poluídos, com a questão da pesca ilegal, a questão de repensar as parcerias que nós temos e se de facto vale a pena continuarmos a ter um acordo de pesca que prejudica imenso os nossos trabalhadores e os nossos mares. Se não é melhor, por exemplo, fazer uma negociação regional entre a União Europeia e a CDAO com a União Africana, esse tipo de questões de agenda que devem ter uma aliança não só internacional, mas internacional. No fundo, é esperar que isso desperte as consciências e que vai influenciar as políticas públicas no futuro. Professor investigador da Universidade de Cabo Verde, Odair Varela, a propósito da conferência, da última conferência da série internacional de estudos transdisciplinares antropocêntrica, iniciada em Portugal em 2022. Para hoje, o primeiro tema de destaque da programação, o Seminário Internacional sobre a Resistência Cimenteira da Liberdade, Histórias de Luta, foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz.